Senhor, abençoa quem tiver até a sexta fileira. Em nome de Jesus. Se você conta aí, se você não tiver até a sexta fileira, corre pra cá. Pai, em nome de Jesus, abençoamos as crianças. Pai, elas são, ó Deus, o presente dessa nação. Ó Deus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome e abençoá-las, em nome de Jesus. Jesus Cristo disse: vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fale, Lu. Isso minha mãe aprendeu a orar, sabe? Porque Jesus foi para nos salvar. Ó, aqui nasce uma pregadora. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Cauã, minha ferramenta, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Shabbat. Shabbat. Eu dia, ó Senhor, eu dia. Shabbat. Shabbat. Eu dia, ó Senhor, eu dia. Este é o sinal que aponta para o que há de vir, quando no milênio teu filho irá surgir. Queremos te louvar, pois ainda há um descanso há. Nosso Shabbat és tu, Yehoshua. Aprenderam? Shabbat, Shabbat. Eu dia, ó Senhor, eu dia. Mais uma vez. Shabbat, Shabbat. Eu dia, ó Senhor, eu dia. Hoje é o sinal que aponta para o que há de vir, quando no milênio teu filho irá surgir. Queremos te louvar, pois ainda há um descanso há. Nosso Shabbat és tu, Yehoshua. Nosso Shabbat és tu. Nosso Shabbat és tu. Nosso Shabbat és tu, Yehoshua. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer mais uma vez a bênção araônica sobre a sua família. Amém? Fica de pé, representando a sua casa, a sua família. Você é casado, é sua esposa e filhos. Você não é casado, é a casa dos seus pais. Amém? Glória a Deus. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichudecha, Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e a tua casa e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, a tua casa, toda a tua parentela, toda a tua descendência, e te dê shalom, shalom, shalom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Vou cantar mais uma em hebraico. Vocês vão me acompanhar, ok? Vou ensinar, hein? Depois eu canto, depois vocês me acompanham. Kimitzion tetze Torah, Kimitzion tetze Torah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion tetze Torah. De novo. Kimitzion tetze Torah, Kimitzion tetze Torah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion tetze Torah. Uva Hashem b'Yerushalayim, Uva Hashem b'Yerushalayim, e de Sião sairá a lei, e de Sião sairá a lei, e de Sião, e de Sião, e de Sião sairá a lei. E a palavra de Deus de Jerusalém, e a palavra de Deus de Jerusalém. Glória a Deus. Que bênção. Nós tivemos aqui no primeiro dia falando que Deus se... Depois a segunda ministração eu me lembro, né? E agora a terra se lembra. Amém? Olha a pessoa que está do seu lado. Você sabia que a terra se lembra? A terra se lembra. A terra, ela tem aliança com Deus, e se lembra e cobra. Ela cobra o pecado que a contaminou, expulsando os seus moradores. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Eu me esqueci. Pega o livro que está aí, ó, Cauã. Pega esse livro aí, por favor. Traz aqui para mim, por gentileza. Estava esquecendo. Obrigado. Esse livro aqui é para você saber se você tem ou não um chamado missionário. Amém? Quando você que tem essa dúvida, eu gostaria de saber se Deus te chamou para fazer a obra dele. Levanta a mão. Quem aqui gostaria de confirmação de Deus? Deus me chamou para fazer a obra? Todo mundo já sabe? Quantos aqui tem certeza que Deus te chamou para fazer a obra? Levanta a mão. Então nem todo mundo sabe. Ok, você que não levantou a mão, eu vou recomendar você ler este livro aqui da profetisa Eneide. O que eu devo fazer quando questionam a autoridade do chamado ministerial em minha vida? Será que vale a pena se dedicar à vida ministerial? Como identificar os discípulos para quem podemos transferir um legado espiritual? Qual a melhor maneira de um líder cristão lidar com a ingratidão, traição ou abandono no ministério? Então esse livro, é o amado pastor Timóteo, o nome dele, escrito pela nossa colega de ministério, profetisa Eneide, e é um comentário da segunda carta de Paulo a Timóteo, e é composto por 4 capítulos que falam, são conselhos e princípios válidos para a vida e qualquer pessoa que esteja exercendo ou deseje exercer o ministério. Eu quero dizer para vocês que o ministério é a maior bênção na nossa vida. Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser outra coisa. Você é necessariamente um propagador da palavra, do evangelho. E você pode muito bem ser um pastor de mercado.
fazer seu trabalho, né, gerir renda para sua família, mas cumprir o ministério no seu local de trabalho. Amém? Bom, então nós temos aqui pontos importantes que nós precisamos ver hoje. O que é uma conexão sagrada? A terra não é apenas um solo, diga, a terra não é apenas um solo, mas é uma testemunha das nossas ações. Amém? Diga, a terra é uma testemunha das nossas ações. Em Números 35, 34, abra comigo aí, por favor, liga o seu celular, abra sua Bíblia, pega a caneta, anote o versículo, porque Deus vai falar poderosamente conosco hoje. Números 35, 34. Esse versículo ele destaca que a presença de Deus habita no meio do povo, o que exige que a terra não seja contaminada. Números 35, 34. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor Yahvé, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor para o povo de Deus. Não contamine a terra é minha e eu habito no meio do meu povo. Deus colocou um limite de impureza. Deus tem um basta. Ele permite que as coisas aconteçam até um certo tempo, até um certo momento, até uma certa dimensão. Depois, ele encerra e parte para a ação. Assim também são com as orações. Você ora um pouquinho, talvez não seja suficiente, porque lá no céu, no trono, os anjos seguram taças. E essas taças são as taças que colhem a oração dos santos. Quando essas taças são plenamente cheias, elas transbordam. Aí Deus age. Amém? Dá para entender? Tem limite para tolerar o pecado e também tem uma quantia necessária para preencher as taças de oração no reino dos céus. Então, Levíticos 18, ali no verso 24, é quando a iniquidade chega a um limite. O solo reage de forma alérgica. Aquilo que é contra a natureza divina. Veja o que diz Levítico 18, 24 em diante. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. A terra vomita os seus moradores. Tá? Agora, veja versos 13 até o 16. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, de 13 a 16. Olha só a estratégia de Deus com Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma nação. Essa nação vai crescer.
ela vai ser escrava em terra alheia por 400 anos. E quando completar a medida da iniquidade dos amorreus, ali na terra que eu tenho para te dar, precisa que a complete a medida, porque eu vou expulsá-los de lá. Porque esse é o meu método de trabalho. Eu dou algo para alguém, aquela pessoa não valoriza, ele peca e ele rejeita aquilo que eu dei. Eu tolero até um certo ponto, depois eu expulso, tiro e dou para outro. Deus está falando. Está falando aqui nessa noite. Deixa eu botar meus óculos, porque eu quero ver sua face. Deus está falando. Ele te dá para você administrar e Ele espera. Ele não imagina que você não vai errar em nada. Deus não imagina que você vai fazer tudo certinho e vai só para cima. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que a gente vai falhar. E Ele permite. Ele é um Deus de segunda chance. É o Deus de misericórdia. Mas Ele tem um limite. E quando chega no limite que Ele estabeleceu, Ele remove e segue o plano dele. Fala, Deus vai estar do seu lado. O plano de Deus vai seguir. O plano de Deus vai seguir. Olha no olho. O plano de Deus vai seguir. Com ou sem você. O plano de Deus segue. Com ou sem aqueles que Ele chamou para executá-lo. Deus é soberano. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Então, vamos entender essa metáfora do vomitar. Ai, que coisa ruim, pastor, pregar sobre vomitar. O termo bíblico usado ali em Levítico 18, 28, é explicado como uma reação da criação que não consegue sustentar o que é impuro. Quando você come a comida estragada, ela desce, entra pela sua boca, desce pela sua garganta, sua glote, vai parar no estômago. Lá no estômago tem um sensorzinho que fala assim: essa comida não é boa. Aí o estômago fala: eu me arrependi de ter comido essa comida. Aí eu vou colocá-la para fora. Então, aí vem o vômito. Não é assim? Então, é o arrependimento de ter comido algo faz com que a gente vomite. Tá? Então, é a expulsão daqueles que profanam a terra. E para que a terra, verso 25, para que a terra não vos vomite, havendo contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Ou seja, Deus está falando para Israel, Abraão, você vai ser escravo 400 anos. Mas a escravidão teve bênção, porque o povo se multiplicou de 70 pessoas que desceram para o Egito, junto com Jacó. 400 anos depois, 10 gerações depois, eles eram 3 milhões. Eles cresceram, eles prosperaram, eles floresceram. O Egito não foi maldição para o povo de Israel. É tanto que Deus chama o Egito de meu servo, porque Deus abençoa as nações que abençoaram Israel. Ele tem bênção para várias delas. Amém? Só que Faraó é que recebeu o juízo, ele e a casa dele. O Brasil não amaldiçoou Israel, o povo brasileiro ama Israel. Eles são muito bem recebidos aqui, muito valorizados. Nós somos a maior caravana que vai para Israel. Mas um faraó resolveu se indispor com Israel. O faraó e todos os seus asseclas, todos os seus coligados.
Não quer dizer que o Brasil é uma nação que é inimiga de Israel, de jeito nenhum. Então, Deus falou para Abraão: vocês vão ser escravos lá 400 anos. Mas tem uma coisa: quando a terra que eu te dei chegar num ponto de tanta iniquidade, eu vou ter legalidade, porque eu sou o justo juiz. Eu sou um Deus justo. Eu dou oportunidade. Eu tolero. Eu dou segunda chance. Eu dou terceira chance. Você está em qual chance? Eu dou quarta chance. Eu dou quinta chance. Eu dou sexta chance. Eu dou sétima chance. Se Jesus Cristo ensinou aquele jovem a perdoar 70 vezes 7 num só dia, imagina quantas vezes o Senhor não perdoa no mesmo dia. Ele é um Deus de misericórdia. Mas não, a palavra de Deus diz que as suas misericórdias não têm fim. Mas Deus tem uma medida em relação à terra. E a medida de iniquidade dos amorreus se completou. Foi nesse momento que Deus foi libertar o povo dele do Egito. Então disse Abraão, Gênesis 15:16, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Eu vou julgar o Egito. Eu vou julgar aquela nação. Depois sairá com grande riqueza. Deus mesmo instruiu a Moisés: quando vocês saírem lá, fala para as mulheres de vocês exigirem das mulheres egípcias prata, ouro, bronze, riqueza, tecido, pano. O que será que eles construíram o tabernáculo? Aonde que tinha venda, bodega, armazém, não sei como é que é o nome aqui, onde que tinha uma lojinha para comprar prata, ouro, púrpura, carmesim, linho fino. Eles saíram do Egito com tudo isso. E lá no deserto eles ofertaram para a construção do tabernáculo. O Gabriel, que é meu discípulo, está comigo há 6 anos, ele fez a conta do valor do tabernáculo. Ele pegou o candelabro, pegou o peso do candelabro, transformou de ciclos para gramas, para quilos, e calculou que o candelabro de ouro tinha o preço de 300 milhões de reais hoje. E ele foi calculando os preços, e ele calculou os valores de prata, de ouro, de bronze. Sabe qual o valor que ele chegou? Ele chegou ao valor de 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão de reais, o valor do tabernáculo. Bilhão, bi, não é mi não, bi. Ou seja, aquela glória, aquela majestade, movia-se pelo deserto de maneira organizada, em quadrante. Era a tribo de Judá à frente. Iam 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao oriente, 3 ao ocidente. E eles andavam em quadrantes. Somente quando a nuvem se movia, a tribo de Judá levantava, seguia, em seguida vinha a tribo de Levi, com todos os utensílios, os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Os coatitas, eles eram a tribo que levava a arca. A arca era levada nos ombros, ela tinha argolas e varais de ouro, que era para ser passada ali, era ser levada no ombro. Eles andavam com aquela arca de ouro, que valia milhões, ali pelo deserto, no ombro. Os coatitas, essa tribo, a única função, missão deles era levar a arca. Por isso que quando essa arca ficou perdida na casa de Abinadab, ela ficou lá de 20 a 40 anos. Durante o reinado do rei Saul, o rei Saul não deu nem bola para essa arca, ele esqueceu dela, ela ficou lá no porão da casa de Abinadab, lá, mofando lá, empoeirando.
Quando Davi assumiu o reinado, perguntou: cadê a arca que os filisteus devolveram? Está na casa de Abinadab. Ele mandou um carro de boi, tirou a arca da casa de Abinadab, botou dentro do carro de boi e mandou os servos dele trazer a arca para Jerusalém. No meio do caminho, o que aconteceu? O carro passou numa pedra, inclinou, a arca ia cair, Uzá foi tocar nela e foi fulminado. Davi, para tudo que está sendo feito. Olhou para um lado, olhou para o outro, não sabia o que fazer com aquela arca. Ele viu ali a casa de Obed-edom muito perto, e ele foi e depositou a arca na sala da casa de Obed-edom, e foi embora para Jerusalém, foi buscar o Senhor. E ele deve ter passado por essa escritura aqui, pela escritura de Números, que ensina que a arca deveria ser levada por coatitas e nos ombros, não em carro. Depois de 3 meses, Davi volta lá, com a tribo certa, do jeito certo, e ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para a arca, sacrifica um animal. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a arca, sacrifica o animal. A cada 6 passos ele parava e fazia um novo sacrifício. Então, assim ele conseguiu levar a arca para Jerusalém, e assim ele conseguiu chegar em Jerusalém com toda a glória, toda a pompa, honrando e adorando a Yahvé. Nós temos que saber o que Yahvé gosta. Nós temos que aprender o que agrada a Ele. Nós temos que fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. Não é o que está na nossa cabeça, no nosso coração. Por isso que nessa manhã eu pedi para você fazer um pedido para Deus, né? Filho meu, né? Qual foi o que nós fizemos hoje de manhã? Pede o que tu queres. O que queres que eu te faça? Você pediu. No final, nós jogamos esse pedido nas mãos do Senhor. Falou: Senhor, se é a tua vontade, cumpre. Se não é, apaga, joga no lixo. Então nós precisamos saber o que Deus quer. Deus quer limpeza da terra. Deus quer limpeza do solo. Amanhã nós vamos fazer um ato profético. O pastor Egonete vai providenciar os elementos. Seria muito interessante que todos viessem, porque nós vamos fazer o resgate de famílias. Quem aqui tem um familiar que mora no exterior? Quem aqui tem um amigo que mora no exterior? Eu já morei no exterior. Eu morei 2 anos na Califórnia. Já morei 3 meses em Israel também. Israel foi diferente, mas eu quero pegar o exemplo da Califórnia. Eu fui para a Califórnia numa época que eu era muito rebelde, numa época em que eu andava longe dos caminhos do Senhor, antes de eu me converter. E o que eu experimentei lá? Eu vi muitos brasileiros vomitados do Brasil. Muitos brasileiros vomitados. Portugal tem muita jovem, muita moça vomitada do Brasil, está lá se prostituindo. Os Estados Unidos tem muitas pessoas que foram para a América com o sonho da prosperidade, estão lá vomitados, são discriminados, são explorados, são envergonhados, são marginalizados. Muitos querem voltar para o Brasil, nem dinheiro para comprar passagem tem, endividados. Sabe o que é isso? É o resultado do pecado da terra do Brasil, que vomita os seus habitantes para fora. Olha a importância desse ato profético que nós vamos fazer amanhã. Nós vamos fazer um resgate
da terra de Barreiras. O Nordeste tem essa característica. Muitos foram vomitados do Nordeste. Muitos foram para São Paulo para trabalhar e constituíram segunda família lá. E largaram a família daqui. Quem sabe das histórias dessas assim? A moçada jovem não sabe? O Nordeste produziu muita idolatria, muito sangue derramado, e isso fez com que Deus vomitasse muitos para fora. Então, há uma esperança. Fala glória a Deus. Há uma restauração. Há uma promessa de cura. Amém? Está em 2 Crônicas 7,14. Eu acho que você nem precisa abrir, porque você conhece esse versículo, né? De cor e salteado. Se meu povo que se chama pelo meu nome, qual o primeiro passo? Se humilhar. Depois, e orar. Mas só humilhar e orar não é suficiente, sabia? Tem que buscar a face de Deus. Você pode orar sem buscar a face de Deus. É um terceiro estágio. É uma escadinha que sobe. Primeiro você se humilha. Na verdade é uma escadinha que desce. Primeiro você se humilha. Depois você vai um degrau mais baixo um pouco. Você se põe em oração. E você vai um degrauzinho mais baixo um pouco. É ali que você vai conseguir encontrar a face de Deus. E mais um degrau abaixo vem o arrependimento completo e o desviar dos maus caminhos. 4 degraus. Não foi os degraus de Jonas, né? Jonas foi descendo, enquanto a soberba dele crescia, ele descia até chegar no porão do navio. Mas aqui é se meu povo, que se chama pelo menos, se humilhar. E é isso que nós precisamos fazer. Buscar a face do Senhor em prol daqueles que foram vomitados, aqueles que estão sofrendo, estão padecendo lá fora. Muitos vivendo uma vida subhumana, vida de filho pródigo. Que ele pensa assim: poxa, no Brasil eu ganhava pouco, mas eu tinha minha família. Final de ano, mal ou bem, estava lá todo mundo em volta da mesa, né? Da reunião da família, em dezembro. Tinha lá a comidinha lá, né? Tinha lá o leitoinho, tinha lá, né? O franguinho assado, a farofa, o arroz, a grega, né? Tinha as frutinhas. Mas eu aqui nessa terra, eu não tenho ninguém, eu não tenho parente, eu vivo uma vida péssima, é só trabalho, 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 eu não tenho descanso e eu nem tenho dinheiro. Muitos estão vivendo assim lá. Foi por isso que depois de 2 anos eu resolvi voltar. Eu tive até a oportunidade, alguém se interessou por mim lá, eu poderia de maneira astuta conseguir até um green card. Mas eu falei: não, isso não é o que Deus tem para mim. Casamento não é brincadeira não, casamento é coisa séria, eu vou casar uma vez só. E eu era ímpio, hein? E tinha oração ali, ó. Tinha oração. Orou com força. E aí Deus me trouxe. Então a conduta humana, ela deve ser moldada pela santidade, para que a terra seja fonte de vida. Nós profetizamos aqui sobre a bandeira de Barreiras. Os elementos da bandeira são proféticos. Tremendo. As dificuldades vividas por esses brasileiros do exterior pode estar ligada a esse conceito da contaminação e expulsão da terra. Você pode ter um caso desse na sua família. Você pode também, você ter vivido isso. Alguém aqui pode estar vivendo isso, que saiu de uma posição em Deus e acabou indo para um lugar onde não queria. E está refém de uma situação. Qual é o remédio? 4 degraus abaixo. Humilhar, orar,
se desviar dos maus caminhos, buscar a face do Senhor, né? E converter dos maus caminhos. Essa é a receita para que Deus te restitua a terra que Ele tem para você. Amém? Então, livro de Jó confirma isso. Abra comigo, Jó. Em Jó, a natureza não é o cenário passivo, ela é ativa, responde à justiça e à maldade. A terra clama, Jó 31, 38. A terra clama, ela fala. Em Gênesis também, o sangue de Abel clama da terra, fala da terra, o sangue inocente que é derramado. E em Jó 31, 38 diz: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, ou seja, Jó aqui está reconhecendo que se ele tivesse obtido a sua terra de forma injusta, a própria criação protestaria. Aquilo que é adquirido de maneira injusta protesta. O campo que é tomado, roubado do órfão, da viúva, esse campo, essa terra vai reivindicar. Zofar, lá do livro de Jó também, é um dos amigos de Jó, ele descreve o destino do perverso de forma semelhante a vomitar, igual Levítico. Jó 20:15. Jó 20:15. As riquezas que devorou, vomitá-las-á. Deus das suas entranhas as lançará. Ou seja, o injusto que devora a riqueza dos outros vai ser vomitado, ele e as suas riquezas. E mais adiante, mesmo capítulo 20, verso 27, os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Então aqui a terra se recusa a sustentar o ímpio, tornando-se hostil contra ele. Olha como que a terra lembra, e olha como que a terra cobra. Muitas vezes tem maldições familiares. A gente, como eu falei hoje de manhã, você não conhece a história do seu bisavô, do seu tetravô, do seu pentavô, do seu ex-avô, você não conhece. Será que ele fez trapaça em negócio de terra? Será que ele derramou sangue inocente? E por que está havendo uma maldição hereditária na sua família? Só pode ser quebrada pelo sangue de Jesus? Há solução, mas precisa ter humilhação, precisa ter oração, precisa ter se desviar dos maus caminhos, precisa buscar a face do Senhor para que isso seja quebrado. Então o termo que aparece em Levíticos 18, a ideia de que a terra de Canaã tinha uma santidade, era devido à presença de Deus. Ele diz a sua palavra: minha é a terra e todos os que nela habitam. Amém? A terra pertence ao Senhor. E onde Ele está, Ele exige santidade. Então as abominações cometidas pelas nações faz com que a terra fique enjoada. Ela vai ficando enjoada. Quem vai ficando enjoado, depois acontece o quê? Vomita. Então, essa expulsão, esse vômito, é representado como uma purificação biológica, espiritual. A terra expele o que é estranho à sua natureza sagrada. Eu já vou completando aqui. Isaías 24, 5 e 6 expande essa ideia para mostrar que o exílio de Israel, de Judá, era na prática a terra reagindo ao pecado. Por que houve o cativeiro babilônico? Por quê? Fala mais alto. Pecados. Que tipo de pecado? Por não o quê?
Não estou ouvindo. Não deu descanso à terra. Isso, glória a Deus, minha irmã. Porque não dava o sábado da terra. Durante 490 anos, o povo não deu descanso à terra. Deus foi lá na calculadora do céu e falou assim: 490. Cada 7 anos, então dá 70. Tinha que ter 70 sábados. Eles não deram esse descanso. Então, 70 anos de cativeiro babilônico, até cumprir esse tempo. A matemática de Deus é certinha. O tempo dele, certinho. Aí quando Daniel viu que já havia cumprido essas 70 semanas do cativeiro babilônico, referido por Jeremias, ele orou a Deus. Aí começou a se arrepender, se prostrar, foram 21 dias orando. Aí veio um demônio da Grécia, veio outro demônio da Pérsia, o principado. No final, o anjo Gabriel chegou até ele e revelou a ele. E realmente, um homem, Daniel, com a sua única oração, o seu clamor a Deus, libertou o povo de Israel para voltar para a terra. E eles voltaram para reconstruir Jerusalém. Aí foi Esdras para reconstruir o templo, Neemias para reconstruir os muros. Então vejam, Deus, o tribunal dele no céu é muito certinho, é muito justo. A gente que vive aqui na terra com os juízes aí meio influenciáveis, né? Mas Deus não tem influência não, né? O negócio dele é certinho, é tempo certo, é tudo justo, tudo tem uma lógica. Ele não botou na cabeça assim: eu acho que vou dar 70 anos. Não, tem um porquê dos 70 anos. Porque não guardaram o descanso da terra durante 490 anos. Então os profetas, eles expandem essa ideia. Isaías 24, 5 diz: a terra será contaminada por causa dos seus moradores. E o resultado é que a maldição consome a terra. Jeremias 9,19 menciona o lamento do povo no exílio, porque deixamos a terra e eles derribaram as nossas moradas. Ou seja, o pecado da idolatria, da injustiça social, né? O pecado da desobediência, de não guardar os sábados da terra, fez com que acontecesse o cativeiro babilônico. Então, existe um pecado que contamina fisicamente a terra. O sangue inocente. O que é que está acontecendo no carnaval? Mortes, sangue está sendo derramado, brigas tolas, discussão de bêbados, morte, sangue derramado de todo jeito. Daqui a pouco, abortos. Por quê? Porque foram contraídos, né? Filhos foram gerados indevidamente e as pessoas vão derramar o sangue dessas crianças. Em nome de Jesus, amarrado. O Brasil não tem que viver isso não. Isso é maldição. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ungir a terra de Barreiras para que acabe o carnaval em Barreiras. Quanto que um prefeito não gasta no carnaval nessa cidade? Lá em São Paulo, o prefeito era Gari. Ele tornou de Gari, varredor de rua, funcionário da prefeitura. Ele foi eleito prefeito na cidade de Ourinhos. Não tem carnaval aqui. Eu vou pegar o dinheiro e vou comprar bens para a prefeitura, para a população. Um prefeito do Nordeste botou lá a foto de 2 caminhões de lixo, daqueles de lixo, que ele comprou com dinheiro que ele gastaria no carnaval. Isso está se tornando uma constante. Nós veremos o Brasil fazendo isso. Isso vai se multiplicar, no nome de Jesus. Então esse vômito, é o ato da terra vomitar, é um mecanismo de preservação da vida. Se a terra não expulsar o mal, ela mesma morreria sob o peso da corrupção. Então entenda que Deus tem um relacionamento com a terra. E Deus pergunta para a terra: por que você está tolerando isso aí? Por que você não vomitou ainda? É como um furúnculo. Você chupa muita manga de um pé que está ruim. Produz em você infecção e inflamação. Cria um furúnculo. Através daquele furúnculo sai todo o
pus, tudo purulento ali. É uma forma do seu organismo expulsar aquilo que está indesejável. É a mesma coisa, a terra expulsa o pus, o que está contaminando ela, o que está prejudicando ela, por ordem de Deus. Amém? Deus está falando com você? Deus está revelando o porquê, o motivo de algumas coisas que você tem visto acontecer na sua casa, na sua família? Você está sentindo a necessidade de fazer parte de um ato profético que derrama vinho, mosto, azeite, sangue na terra para resgatar essa terra, para cancelar o pecado da terra? Nós vamos fazer isso amanhã, aqui ao lado. Importante que todos estejam aqui. Nós estamos cama dentro. Né? Se você não tem trabalho amanhã cedo, vem para cá. Não vai para outro lugar, não. Vamos fazer isso pelos nossos parentes e amigos também que estão lá fora, no exterior, sofrendo, para que Deus devolva e eles voltem por um ato de misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Agora eu tenho algo a pensar aqui. O 7 de outubro, lá em Israel, o que seria aquilo? Por que Deus permitiu aquilo? A gente vê uma ação cruel de Satanás ali em Israel, durante aquele festival Nova, de música trance. Jovens, 18 até 35 anos, ali se divertindo, dançando. Eles falam, né? Celebrando a vida, dançando, inocentemente. Nananina não. Droga. Tinha imagem do Buda lá. Esoterismo. Né? Ocultismo. Rebelião. Israel, junto com os Estados Unidos, é a nação mais democrática do mundo. Mas junto com essa democracia existe uma licenciosidade, uma permissividade. A parada gay mais perversa que existe na face da terra é em Israel. É a parada gay mais, assim, confrontadora. É na terra do Senhor, a terra que o Senhor ama, é lá que Satanás põe as maiores aberrações na parada gay. Então, durante esse festival ali, drogas, ocultismo, o que acontece? Jovens mortos, muitos sequestrados, expatriados para Gaza, colocados em cativeiro, e muitos, subsequentemente, foram mortos. Qual seria a relação de estar contaminando a terra de Israel? Vocês já pensaram nisso? Então vamos agir. E peço que você feche seus olhos. Vamos orar. Se você se enquadrou nessa situação, você vai fazer os 4 degraus para baixo. Primeiro, humilhação. Oração. Buscar a face de Deus. Se desviar dos maus caminhos. Querido, o mau caminho não é só ir ali na esquina do ponto de droga, pegar uma maconha lá, um beck, e sair fumando. O pecado não é só isso, não. Você sabe o que é pecado? Pecado, Samuel falou, eu não pecaria contra vocês deixando de orar por vocês. Samuel falou isso. Como pecaria eu contra vocês deixando de orar por vocês? O pecado é errar o alvo. Pecado é deixar de fazer o que Deus quer que eu faça.
pecado não é só um pecadão, um absurdo, não, adulterar e tal, trair, e usar droga, beber, não. Tomar decisão errada, fora da direção de Deus, errar o alvo, traz consequência. E Deus está trazendo isso aqui agora. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Temos que nos colocar na posição correta. Senhor, me perdoa, sair da posição. Liga o GPS, recalcula a rota, vira para o rumo certo, começa a marchar e chega no centro da vontade de Deus, no ponto que Deus quer, para que não venha haver lá na frente, depois de se cumprir a medida da tolerância de Deus, venha uma cobrança pesada sobre a família, sobre a descendência. É isso que Deus quer, que nós tenhamos essa sensibilidade para poder fazer a vontade dEle. Alguns aqui já ouviram falar de Benny Hinn, aquele que ora, o povo cai do chão e cura muitas pessoas, cultos maravilhosos, cruzadas. Uma vez ele montou uma cruzada na África, uma grande operação, centenas de milhares de dólares, caminhões para transportar palco, iluminação, som, igrejas envolvidas, reunindo. A expectativa era de que milhares de pessoas irem para aquela cruzada, trabalhando. Quando chegou o próximo do dia do acontecimento, um profeta falou para ele assim, Deus falando para Benny Hinn, você sabe que você não tem que ir para aquele lugar fazer esse evento. Se você for, você vai voltar de lá num caixão. E no dia que você for se encontrar comigo, eu vou te cobrar, porque você me desobedeceu. Olha aí. Você pode estar montando uma cruzada para 1 milhão de pessoas, movimentando uma soma de dinheiro enorme, muitos recursos, muitas pessoas, para a cura de milhares de pessoas, de cegueira, paraplégicos levantando de cadeira de roda, que cobra maravilhosa. Mas ele estava fazendo isso fora da vontade de Deus. E Deus falou que ele ia voltar no caixão, ia cobrar dele depois. Então pecado não é só fumar maconha e beber cerveja, beber pinga, não. É errar o alvo, é deixar de fazer o que Deus mandou. Se Deus tem um lugar para você aqui nesse púlpito, por que você não está aqui? Você está fora da posição, você está pecando. Paulo dizendo a Timóteo, ele disse, não negligencie o dom que há em ti, concedido pela imposição de mão do presbitério. Olha, você recebeu imposição de mão, você participou de eventos, você recebeu oração, você recebeu palavra profética, você sabe que Deus te chamou para algo, e por que você não está fazendo? Está pecando. Até onde? Até onde vai a desobediência? Até o vômito da terra? Ele raço e canta lavachai. Estou debaixo de um temor de Deus muito grande aqui agora. Estou debaixo do temor de Deus tremendo aqui agora. Nós lemos no nosso decreto de Hebreus 12, 26 em diante, que o que é inabalável será preservado, ficará inabalável. Mas tudo que é abalável será abalado. A nossa estrutura
vai ser abalada se nós estivermos fora da posição correta em Deus. É o único lugar seguro dessa terra, é o centro da vontade de Deus. Pode vir terremoto, pode cair edifício, pode incendiar o quarteirão todo, mas aonde você está, você é inabalável. O Salmo 15 fala dos 10 mandamentos do verdadeiro cidadão do céu. Abra depois e leia, não tenho tempo para ler. Salmo 15, verdadeiro cidadão do céu. 10 mandamentos para o homem que vai viver no céu. E no final, no último versículo, diz assim: aquele que assim procede jamais será abalado. Você quer ser inabalável? Busque a vontade de Deus, tema o Senhor, obedeça, cumpra a sua vontade. Eu quero aqui na frente só aqueles que receberam essa palavra, entenderam que estão fora da posição de Deus e querem um conserto com Deus, se colocar na posição certa com Deus. Só você que vem aqui à frente. Pode vir, ajoelhar, deitar, rolar, chorar, mas vem aqui à frente. Você que quer sair de uma posição que você sabe que você errou, você saiu numa direção que Deus tinha, e hoje você quer humildemente, começa pela humildade. Daqui a pouco nós vamos orar. Você já vai sair daqui se desviando dos maus caminhos, buscando a face de Deus. Pode vir. Olha, eu nesses apelos, eu atendi a todos, porque eu tinha receio de, por soberba, por falta de entendimento, eu deixar de fazer alguma coisa que Deus estava me chamando. Aí se tinha uma beirinha de verdade no que estava sendo dito, eu corria para frente. Senhor, misericórdia, eu recomendo que você faça isso. Se tem uma coisa que você pode fazer aqui hoje, é ser humilde diante de Deus e reconhecer que você precisa mudar, para que essa palavra ganhe vida no seu coração, e você entendeu que tem sérias consequências, não é só para você não, para a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, vai para a família toda, uma posição errada em Deus. Oh, Harabashai, Cantarabacê. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, que temem a Ti, e é com temor e tremor que eu faço essa oração. Estão aqui se humilhando diante de Ti, prostrados, reconhecendo que precisam se desviar dos maus caminhos, que precisam buscar a Tua face, que precisam orar mais e se humilhar, para que o Senhor possa ouvir do céu, perdoar os erros e os pecados e sarar a terra deles. Sara a terra, Pai, a terra da família, a terra da descendência. Cancela o vômito da terra que destrói, que leva para a escravidão aqueles rebeldes que Te desobedecem. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas, que a bênção do Senhor, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó estejam sobre os Teus filhos, sobre essas famílias. A Tua palavra diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Nós reivindicamos esta bênção para todos esses que aqui estão posicionados diante de Ti, e nós oramos no nome poderoso, precioso de Jesus, em nome de Jesus. Antes de você ir para o seu lugar, você vai dizer: Satanás, eu não aceito que você me acuse, porque eu sou
lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu estou aqui na condição de filho de Deus, reconhecendo que preciso mudar de posição e não aceito ser cobrado, nada seja lançado no meu rosto, porque meu Deus, que é Pai, trata comigo com amor, Ele fala ao meu coração, e eu como filho obedeço. Por isso, em nome de Jesus, seja cancelado todo decreto das trevas na minha vida, minha família, minha descendência, em nome de Jesus. E Pai, devolve aqueles que foram vomitados. Tem misericórdia, Senhor, que eles possam retornar à terra, à família, à condição original, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.